Com certeza você já viu uma pessoa descendo ou subir uma escada rolante andando pelos seus degraus. Ou um barco se deslocando em um rio, no mesmo sentido da correnteza ou contra ela. Para esses dois fatos, nós estamos tratando dos movimentos compostos. Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda a este canal, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E também não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal. Observe que tanto a pessoa na escada rolante quanto o barco no rio têm seus deslocamentos somados ao movimento da própria escada rolante e da própria correnteza do rio, respectivamente. Levando em consideração o exemplo do nosso barco no rio, neste caso, o vetor velocidade resultante que determina o movimento do barco para um observador parado às margens do rio será dado pela soma vetorial das duas velocidades, a do barco em relação ao rio e a da correnteza em relação ao observador parado. Quando o barco estiver descendo o rio, isto é, no mesmo sentido e direção da correnteza, o módulo do vetor velocidade resultante para o observador parado às margens do rio será dado pela soma dos módulos da velocidade do barco mais o módulo da velocidade da correnteza. Quando o barco estiver subindo o rio, isto é, mesma direção, porém sentido oposto ao sentido da correnteza, o módulo do vetor velocidade resultante para um observador parado às margens do rio será dado pela diferença entre o módulo da velocidade do barco menos o módulo da velocidade da correnteza. Na situação em que o barco estiver cruzando o rio de uma margem para outra, ou seja, seu deslocamento perpendicular à correnteza, o módulo do vetor resultante para um observador parado às margens deste rio será dado pelo Teorema de Pitágoras. Já para uma situação em que o barco atravessa o rio de uma margem à outra, formando um ângulo maior que 0 grau, e menor que 90 graus em relação à correnteza do rio, o módulo do vetor resultante para o observador parado às margens do rio será dado pela lei dos cossenos. O princípio da independência dos movimentos, estudado e observado por Galileu Galilei, reza que, quando um corpo está submetido sob a ação de dois ou mais movimentos simultâneos, cada um deles acontece como se os outros não existissem. A velocidade relativa, que é um conceito observado tanto na cinemática escalar quanto na cinemática vetorial, ela define a velocidade que relaciona a velocidade entre dois móveis. Para entendermos a velocidade relativa, vamos considerar a seguinte situação: dois móveis que se deslocam em uma mesma trajetória, com a mesma direção e com o mesmo sentido. O módulo da velocidade relativa entre esses móveis será dado pelo módulo da diferença da velocidade desses móveis. Já para uma situação em que esses móveis se deslocam em uma mesma trajetória, mesma direção, porém com sentidos opostos, o módulo da velocidade relativa entre esses móveis será dado pelo módulo da soma da velocidade desses móveis. Vamos agora fazer algumas aplicações do nosso contexto.
Para o nosso primeiro exemplo, nós temos um homem rema um barco com velocidade de 5 km por hora na ausência de correnteza. Quanto tempo ele gasta para remar 3 km rio abaixo e voltar ao ponto de partida num dia em que a velocidade da correnteza é de 1 km por hora? Alternativa A, 1,25 horas. B, 1,20 horas. C, 1,15 horas. D, 1,10 horas. E letra E, 1 hora. Vamos resolver nossa questão. Velocidade do barco, 5 km por hora, já que ele diz que essa velocidade é na ausência de correnteza. Velocidade da correnteza, 1 km por hora. E deslocamento, 3 km. Resolvendo a questão rio abaixo, ou seja, o barco está no mesmo sentido e mesma direção da correnteza, então nós teremos a nossa resultante, a soma das velocidades do barco, mais a soma da velocidade da correnteza. Então, 5 mais 1, temos aí a nossa velocidade resultante, 6 km por hora. Como nós sabemos que velocidade é a razão entre deslocamento e intervalo de tempo, então o intervalo de tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Dividindo o deslocamento de 3 km por 6 km por hora, nós temos aí um intervalo de tempo de 0,5 horas ou meia hora. Quando o barco sobe o rio, ou seja, no sentido contrário da correnteza, a velocidade resultante é dado pelo módulo da diferença das velocidades do barco e da correnteza, ou seja, 5 menos 1, velocidade resultante, 4 km por hora. Determinando o intervalo de tempo, do mesmo jeito que fizemos na primeira parte, o deslocamento dividido pela velocidade, então nós teremos 3 km dividido por 4 km por hora é igual a 0,75 horas. Determinando o intervalo de tempo total, ou seja, na descida e na subida do rio, nós temos 0,5 horas mais 0,75 horas, que é igual a 1,25 horas, alternativa a letra A. Para o nosso exemplo 2, um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando que, em relação à terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Nós temos 30 raiz de 3 km por hora, 60 km por hora, 120 km por hora, 30 km por hora e 80 km por hora. Na resolução da nossa questão, vamos considerar os vetores de velocidade. Então, nós temos o vetor velocidade do carro em relação à terra, horizontal. Nós temos o vetor velocidade gotas da chuva em relação ao carro. E nós temos o vetor velocidade gota da chuva em relação à terra vertical. Sendo o ângulo formado entre a velocidade da gota em relação ao carro de 30 graus com a vertical, ou seja, com a velocidade da gota em relação à terra, no nosso triângulo retângulo, nós temos 60 graus formando com o vetor velocidade gota da chuva em relação ao carro e velocidade do carro em relação à terra. Utilizando a razão cosseno, cosseno de 60 graus é igual à velocidade do carro em relação à terra, que é o cateto adjacente, dividido pela velocidade da gota em relação ao carro, que é a nossa hipotenusa. Sabendo que o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2, substituindo na nossa expressão, nós temos 1 sobre 2 é igual a 60, dividido pela velocidade da gota em relação ao carro. Fazendo o meio pelos extremos, a velocidade da gota em relação ao carro é igual a 120 km por hora. Alternativa, letra C. Para o nosso terceiro exemplo, nós temos uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo, ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos e 30 segundos. Bom, nós temos aí a resolução da nossa questão. Vamos considerar velocidade aí da moto e vamos considerar a velocidade do trem. Como ambos estão na mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa será dada pela diferença das velocidades da moto e do trem. Então,
20 menos 15, velocidade relativa 5 metros por segundo. Como nós sabemos que velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, então o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Levando em consideração que esse deslocamento é o próprio comprimento do trem, ou seja, 100 metros, então 100 dividido por 5, nós teremos 20 segundos é o intervalo de tempo que a moto levará para ultrapassar o trem. Alternativa, letra C de casa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva e também não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.